Presidente Davi Almeida propõe auxiliar as câmaras municipais na implantação do orçamento impositivo e assim destinar verba pública às questões sociais. Para que as câmaras municipais também possam ter, assim como a Assembleia, a Câmara Federal e o Senado Federal, as emendas do orçamento positivo. Aeroporto Eduardinho pode se transformar no novo terminal rodoviário de Manaus. Deputado Serafim Correia cobra investigação na suposta fraude do programa Bolsa Família com empresas da Zona Franca de Manaus. Sabá Reis exige melhorias para a área de saúde do Amazonas. E mais, a Assembleia concede o título de cidadão do Amazonas ao juiz de direito Alexandre Novaes. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Com o orçamento impositivo, o parlamentar tem o direito de destinar recursos públicos para uma determinada área. A Assembleia Legislativa já faz uso dessa prerrogativa para atender às questões de interesse da sociedade, como o asfaltamento de ramais e a compra de equipamentos agrícolas. A proposta agora, encabeçada pelo presidente da Lean, Davi Almeida, é ampliar esse direito às câmaras municipais. A Constituição de 1988 definiu novas formas de participação entre os poderes executivo e legislativo no processo orçamentário brasileiro. A maior parte do orçamento da União sempre foi centralizada nas mãos do presidente da República, limitando a participação dos congressistas a apenas a apresentação de emendas parlamentares. Mas, com a aprovação do orçamento impositivo, os deputados passaram a ter mais liberdade para destinar a verba pública de acordo com a necessidade de cada estado. Com essa justificativa, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Davi Almeida, vai promover um seminário para orientar vereadores de todo o Estado a exercer essa prerrogativa durante a análise dos orçamentos municipais. Para que possamos discutir aqui a ampliação desse direito do Legislativo, para que as câmaras municipais também possam ter, assim como a Assembleia, a Câmara Federal e o Senado Federal, as emendas do orçamento positivo de acordo com a escolha, de acordo com a adesão das câmaras municipais do interior. No Amazonas, as emendas impositivas são garantidas pela Emenda Constitucional número 95 de 2016, que alterou os artigos 157 e 158 da Constituição Estadual, destinando 1,2% da receita corrente líquida prevista pelo Estado. Para 2018, esse percentual representa cerca de 138 milhões de reais. Atualmente, apenas a Câmara Municipal de Manaus já exerce essa prerrogativa. Davi Almeida afirmou que as emendas ao orçamento obrigam o Poder Executivo a destinar os valores de acordo com a necessidade de cada setor apresentado pelos parlamentares. O debate vai acontecer no próximo dia 5 e vai reunir mais de 200 vereadores de todas as câmaras municipais do interior do estado. Transformar o aeroporto Eduardinho em terminal rodoviário de Manaus. Essa também foi a proposta apresentada pelo presidente Davi Almeida. Para o deputado, o terminal rodoviário próximo ao aeroporto pode alavancar o turismo no estado, já que facilita a locomoção dos turistas. A proposta do deputado Davi Almeida ainda precisa passar pelo crivo da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Mas, de acordo com o parlamentar, a mudança do terminal ajudaria a desafogar o trânsito onde está instalada a rodoviária, no bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus. Na visão de Davi Almeida, a posição geográfica do Eduardinho facilitaria o acesso dos moradores de municípios localizados na região do Baixo Amazonas que chegam a Manaus pela rodovia M010 e a BR-174, com acesso pela Torquato Tapajós e Estrada do Aeroporto. Para que o Eduardinho possa ser transformado também numa grande rodoviária, com um grande terminal rodoviário, para que venhamos a dar melhor conforto para os nossos irmãos do interior que precisam desse transporte, tirando a rodoviária aqui praticamente do centro da cidade de Manaus, aqui na Torquato Tapajós. O aeroporto Eduardinho, construído para atender os voos do interior do estado, está desativado desde fevereiro deste ano. A baixa rotatividade, o alto custo da reforma e ampliação realizada em 2014 foram os principais motivos apresentados pela Infraero. Davi Almeida emitirá uma demanda com a proposta para a Infraero em Brasília, com cópia para o superintendente do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, para dar continuidade à proposta de transformar o aeroporto Eduardinho num terminal rodoviário.
Os deputados Orlando Cidade e Adilto Afonso aguardam ainda esta semana a aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei complementar que trata da emancipação dos municípios. A matéria devolve às assembleias o poder de legislar sobre o assunto. Está previsto para esta semana na Câmara dos Deputados a aprovação da PLC 137 de 2015, que regulamenta a criação de novos municípios nos estados. Pela Constituição Federal, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios só poderiam ser feitos por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. E é por esta lei complementar que os congressistas em Brasília querem regulamentar a criação de novos municípios sem depender da União. Na Além, o deputado Orlando Cidade do PV aguarda a aprovação da PL. Segundo o parlamentar, pelo menos 10 comunidades no Amazonas precisam dessa regulamentação. É aguardada com grande ansiedade pelo povo brasileiro, em especial pelos amazonenses, aqueles que habitam em comunidades como várias, que vamos citar apenas 10, rapidamente 10 comunidades, como Purupuru, como Novo Remanso, como Santo Antônio do Matupi, como Campinas do Norte, como Caviana, como tantos outros vilas que aguardam as suas emancipações. Na Constituição passada, os nossos constituintes criaram 28 municípios. Lamentavelmente, não foram emancipados nenhum. A PLC também vai possibilitar que as assembleias legislem sobre a matéria após estudos de viabilidade municipal. O deputado Adilto Afonso, do PDT, também é um dos que defendem a emancipação dos municípios. O parlamentar lembrou que há uma pressão de todos os estados e das associações interessadas para que o Congresso aprove. O Brasil inteiro quer emancipar suas áreas, de norte a sul do país. Aqui no Amazonas nós temos aptos mais ou menos de 10 a 12 distritos que poderão ser emancipados de imediato, e outros estados têm vários distritos. E as pessoas que namoram nesse distrito, eles precisam de autonomia, precisam que tenham direção própria. O deputado ainda ressaltou a situação do distrito de Santo Antônio do Matupi, do sul do Amazonas. Eu não entendo, por exemplo, Matupi, que é um distrito que tem mais de 100 mil cabeças de gado, que é um distrito de Manicoré, que fica longe do município. Como é que essas pessoas podem ter acesso a políticas públicas para desenvolver o seu distrito, o seu município? Na hora que ele se tornar município, não, ela vai ter um prefeito, vai ter uma câmara, vai ter bancos instalados lá, e é possível que, e certamente, esses distritos crescerão. Os parlamentares esperam que, com a aprovação da lei complementar, o presidente da República sancione a matéria. Os parlamentares debateram sobre a situação dos ramais no interior do estado. Entre as vicinais mais prejudicadas, os deputados destacaram as vias de Itacoatiara e Altazes. O problema chamou a atenção do deputado Cabo Maciel, que falou dos problemas das vicinais do município de Itacoatiara, que, segundo ele, prejudicam a população e os produtores da região. Eu estive visitando o Engenho, que é uma vila de Novo Remanso. Estive fazendo também uma vistoria na estrada, nos 44 quilômetros da estrada de Novo Remanso. Aquela região, Engenho, Novo Remanso, são os maiores produtores de abacaxi. Eu conversei com empresários, tanto a estrada do Engenho quanto de Novo Remanso está precária para fazer o escoamento dessa produção, mas fora essas duas vicinais, a gente tem ali os ramais, que dão acesso a milhares e milhares de propriedades naquela região. Já o deputado Dermilson Chagas deixou claro que o governo do estado vem trabalhando na recuperação dos ramais e citou a pavimentação de uma via que liga Altazes à BR-319. Vários municípios vão ser contemplados com o recurso que veio do Banco do Brasil, que são mais de 300 milhões, e a utilização também do recurso do FTI, que vai ser mais 600 milhões, que isso vai se reverter em qualidade de vida, em oportunidade de trabalho, geração de emprego. Apesar dos trabalhos realizados na BR, ainda há muito que ser feito na estrada, segundo o presidente da Assembleia, deputado Davi Almeida. Naquele trecho exatamente da estrada, da entrada da estrada de Altazes até aqui o Careiro, o quilômetro zero, precisa ser feito um serviço de recuperação,
de uma das laterais da estrada, porque está comprometido. O presidente irá fazer uma visita ao diretor do Departamento de Infraestrutura de Transporte para que sejam iniciadas obras de recuperação no local. Nesta terça-feira, o deputado Sabá Reis cobrou melhorias para a área de saúde no Amazonas. O parlamentar deu como exemplo o município de Parintins, que, segundo ele, faltam materiais básicos para atendimento. O deputado pelo PR Sabá Reis repercutiu reportagens publicadas em blogs que afirmam que faltam materiais básicos como agulhas, gases e medicamentos nos hospitais de Parintins. O parlamentar esteve na cidade no último fim de semana e constatou a precariedade no atendimento. O governo voltou com uma propaganda sua e não é pouco que esse governo gasta em promoção pessoal. E que na propaganda o governo diz que está tudo resolvido. Tem um outro blog, Orlando, que diz o seguinte: sem receber há meses, médicos da UTI do Francisca Mendes param serviços. Ou esses blogs estão faltando com a verdade, e no caso de Parintins eu estive lá e eu testemunhei, está faltando mesmo, essas coisas básicas de atendimento à saúde, ou a propaganda do governo continua sendo mentirosa, enganosa, com o propósito de iludir as pessoas. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado pelo PP Dermilson Chagas, disse que o executivo vem trabalhando para amenizar os problemas no setor. Com muita dificuldade, devido a um processo que é todo complicado, licitatório, o governo vem repondo os estoques para poder atender todos os municípios. O governador está se esforçando, está se empenhando, está se dedicando a fazer tudo o que é necessário para atender a população do nosso estado, principalmente nos nossos municípios. O deputado Sabá Reis afirmou que vai acompanhar o caso, com o objetivo de dar agilidade na solução da falta de materiais básicos em Parintins. Deputado Serafim Correia cobre investigação na suposta fraude do programa Bolsa Família com empresas da Zona Franca de Manaus. E a Assembleia concede o título de cidadão do Amazonas ao juiz de direito Alexandre Novaes. É o que você vai ver no próximo bloco. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. O deputado Serafim Correia falou hoje sobre a suposta fraude cometida por empresas da Zona Franca de Manaus. Na denúncia divulgada pela imprensa, indústrias que recebem incentivos fiscais figuram como sócio-beneficiárias do programa Bolsa Família. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a Zona Franca de Manaus concede descontos tributários para empresas que escapam de fiscalização e têm como sócios beneficiários do Bolsa Família, suspeitos de figurar como laranjas para operações fraudulentas milionárias. A reportagem foi repercutida em plenário pelo deputado Serafim Correia, do PSB. Serafim Correia defendeu que o Tribunal de Contas da União conclua as investigações e julgue os envolvidos no esquema. A suspeita do TCU é que as empresas simulem a venda de insumos para a Zona Franca de Manaus e assim gerem indevidamente créditos tributários. Que é intolerável qualquer fraude a incentivos fiscais, principalmente em relação a um projeto vitorioso como é o da Zona Franca. Exatamente por isso, qualquer coisa que aconteça desse tipo há que ser punido e punido exemplarmente. Serafim esclareceu ainda que a fraude é iniciada fora do Amazonas. Claro que essa fraude nasce em São Paulo, portanto a Secretaria de Fazenda de São Paulo cochilou e ela ocorre em Manaus, onde a Secretaria de Fazenda do Amazonas também cochilou. No meio das duas está a Suframa, que também dormiu. Portanto, tem que apurar a responsabilidade, punir os supostos empresários. Se tiver funcionário envolvido, punir os funcionários. O que não se pode é varrer esse lixo para debaixo do tapete. As fabricantes de motocicletas comemoram a retomada da produção no estado. Em abril de 2018, foi registrado um crescimento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o deputado Orlando Cidade, esse é um sinal da retomada da economia.
Em abril deste ano, foram produzidas 88.422 motocicletas no Polo Industrial de Manaus. O número representa um avanço de 37,3% sobre o mesmo mês do ano passado, quando foram fabricadas pouco mais de 64 mil motos. Apesar do crescimento, a produção recuou 6,5% em relação ao mês de março de 2018, quando foram entregues mais de 94 mil unidades. O bom desempenho do setor no primeiro quadrimestre do ano foi o tema do pronunciamento do deputado Orlando Cidade. De acordo com o parlamentar, a recuperação do setor indica uma melhoria dos indicadores econômicos do Brasil. Uma alegria muito grande em saber do aumento da produção industrial do nosso Polo Industrial de Manaus, onde uma matéria apresenta um crescimento na produção de motocicletas de 37% em abril, recorde dos recordes. Nós nunca produzimos tantas motocicletas como produzimos agora no mês de abril. Isto é um momento de alegria porque, com esta produção, sem dúvida alguma, a indústria amazonense, a indústria brasileira, passa a ter geração de mais empregos, geração de mais renda, porque hoje nós temos a segunda maior planta de polo industrial da Moto Honda, aqui, a maior que nós temos aqui. Isso significa dizer um grande crescimento, uma superprodução, um acréscimo de 37% na nossa produção de motocicleta. De acordo com a Abraciclo, a expectativa é que o setor cresça 5,9% ao longo do ano. De janeiro a abril de 2018, foram vendidas 312 mil motocicletas, uma melhora de 12,8% em relação a 2017. E durante a sessão plenária desta terça-feira, os deputados Sidney Leite e Saba Reis fizeram críticas ao atual sistema prisional do Estado. A discussão foi motivada devido à fuga de presos do Centro de Detenção Provisória de Manaus. Os 35 presidiários que fugiram do Centro de Detenção Provisória de Manaus II no último sábado continuam foragidos, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O assunto foi tema de discurso de parlamentares na sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa. O primeiro a se manifestar foi o deputado Saba Reis, que fez críticas ao governo do Estado pela situação. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, Maciel. O que é que o amazonino diz a respeito desta fuga, Serafim? Por favor. Depois da fuga de 35 detentos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 da capital, nenhum deles foi recapturado. O fato é que para o governador do estado, a fuga não foi uma surpresa. Tudo pode ocorrer. O que ocorreu é um fato natural. Para o amazonino, é absolutamente natural. O deputado Sidney Leite cobrou punição à empresa que administra o presídio. Estou apresentando um requerimento pedindo cópia do contrato original e dos aditivos com a Humanizário. E a outra pergunta, qual será e o que reza o contrato, as punições em relação a essa empresa? Esta empresa, ela recebe mais dinheiro para cuidar de preso do que o valor fixado pelo Ministério da Educação para o exercício do ano passado para aluno ano. Então, é inaceitável que esta empresa continue permitindo rebeliões, fuga de preso e que nenhuma providência seja tomada nesse sentido. Já o deputado Vanderlei Dallas se manifestou em defesa da Secretaria de Segurança Pública do Estado, destacando as medidas em andamento para recapturar os fugitivos. Desde o momento em que ocorreu a fuga, todo o efetivo de segurança foi mobilizado, as equipes das polícias civil, militar, foram reforçadas e estão nas ruas, não apenas nos bairros da capital, nem em torno do presídio, mas no interior do estado também, para tentar recapturar aqueles que fugiram. Até mesmo a Polícia Federal entrou na batalha, que nós sabemos ser uma batalha árdua. A Assembleia concedeu o título de cidadão do Amazonas ao juiz de direito Alexandre Novaes. Na capital, é o magistrado que coordena os trabalhos da Justiça Itinerante. A homenagem foi proposta pelo deputado Carlos Alberto.
Natural de Salvador, capital do estado da Bahia, Alexandre Henrique Novaes de Araújo é o juiz titular da 10ª Vara do Juizado Especial Cível de Manaus e coordenador do projeto Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas. A atuação de destaque do magistrado foi a justificativa para a realização da sessão especial de entrega do título de cidadão do Amazonas a Alexandre Novaes. O deputado Carlos Alberto foi o autor da propositura. Vamos reconhecer o trabalho de alguém que vem fazendo com que as famílias amazonenses sejam ainda mais beneficiadas com o trabalho jurídico. Então, o doutor Alexandre Novaes será reconhecido através desse trabalho pelo título de cidadão amazonense que a casa vai entregar em mãos. O homenageado agradeceu a hospitalidade do povo amazonense e espera continuar contribuindo para o desenvolvimento do estado. Verdadeiramente abençoado por Deus, primeiramente, e pelo povo da minha terra, eu já posso chamar de minha terra, porque foi um povo que me acolheu com tanto carinho, uma terra que me recebeu tão bem e para a qual eu tenho tentado desempenhar o melhor trabalho possível. Eu acho que não sou merecedor dessa honraria, acho que fiz pouco para receber, mas esse momento é um momento de firmar um compromisso, de fazer ainda mais pelo povo que me acolheu, pela terra que me acolheu e buscar prestar sempre os melhores serviços em prol do Amazonas. 16 de maio, quarta-feira. A Assembleia realiza a sessão especial de posse dos deputados jovens da 11ª Legislatura do Parlamento Jovem 2018, às 11h30 da manhã, no plenário Rui Araújo. 17 de maio, quinta-feira. Deputados promovem sessão especial em comemoração ao Dia do Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem e a Semana da Enfermagem. O evento será às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E o Alena Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.